Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast Evangelho Avivado. Neste caso é o número 4, né? O tema é sobre usos e costumes. Eu sou Leonardo Pereira, sou editor do Ministério Evangelho Avivado e hoje, né, pela graça de Deus, nós temos mais uma oportunidade de falarmos sobre um assunto muito importante que se encontra nas Sagradas Escrituras, né? O tema sobre usos e costumes, ele não é novo. No entanto, sempre uma temática que volta com muita força em pregações, em livros, em estudos, em dissertações de cursos de teologia em faculdade. E este tema sempre permeou no ambiente evangélico brasileiro, né? Muitas igrejas hoje já aderem a uma liberação maior sobre vestimentas tanto para homens quanto para mulheres. No entanto, algumas igrejas ainda são muito rígidas nesse assunto. O importante a ser dito aqui é que nós devemos ter sempre como base a palavra de Deus sobre o que nós devemos fazer, o que nós devemos dizer. Pedro vai nos informar que nós devemos usar trajes modestos. A mulher, principalmente, ele dá um destaque maior no âmbito feminino. No entanto, a palavra de Deus sempre vai nos informar de modo que possamos sempre andar dignamente diante de Deus e diante dos homens. Isso é muito importante para todos nós, né? Há quem diga que roupa não roupa não salva, né? No entanto, bom testemunho é capaz de fazer um evangelismo maior do que as nossas próprias palavras. Então, é sempre muito importante a gente lembrar das palavras do apóstolo Pedro e também do apóstolo Paulo quanto a este assunto, né? No caso de Paulo, falando sobre ordem e decência dentro da igreja, né? O que é importante ser dito aqui é que ao longo dos tempos, né, a igreja tem sofrido com muitas polêmicas, muitos desafios que têm sido presenciados em nosso meio, que têm trazido escândalo ao povo de Deus. Nesse ponto, é sempre importante enfatizar que a Bíblia é a nossa bússola, a nossa regra de fé e de conduta. Então, nós não devemos nos alarmar quanto a isso, né? A própria palavra nos informa que o Senhor Jesus Cristo nos disse que a gente devemos olhar, mas não se assustar, porque tais coisas aconteceriam. Então, a importância dos usos e costumes hoje sobretudo no âmbito de ordem e decência dentro da igreja. Contudo, eu vou um pouco mais além, porque quando se fala sobre roupa, usos e costumes, é muito importante dizer que o que sempre que encontra-se em jogo, não somente a igreja, mas também uma sociedade, é o bom exemplo que o cristão dá diante de Deus e dos homens. Como eu disse antes, né, um bom testemunho muitas vezes fala mais do que nossas palavras. Então, embora muitos, né, queiram quebrar essa rigidez, queiram ser um pouco mais liberais, é sempre importante enfatizar a todos os irmãos que o nosso testemunho deve ser sempre um alvo em nossas vidas, um testemunho de um verdadeiro cristão. Então, sempre quando chegar a esses debates, é muito importante dizer, né, que a palavra de Deus é a carta magna das nossas vidas, né, a máxima do viver do homem, no caso, aqui trazendo ao ser humano. Todavia, devemos também falar que a igreja hoje tem sofrido diversas transformações, sobretudo sociais. Essas transformações, muitas delas são benéficas, muitas delas são negativas ao povo de Deus. É importante que as igrejas, é importante que as famílias cristãs, é importante que as comissões de ética das igrejas sempre estejam atentas quanto às mudanças sociais e morais da sociedade, para que o povo de Deus não sofra dano, não sofra efeitos negativos de uma sociedade que busca caminhar para uma ruína espiritual. Então, sobre usos e costumes, o testemunho deve ser o nosso alvo de vida, um bom testemunho, um bom exemplo diante de Deus e diante dos homens. Partindo desse princípio, teremos aí uma ênfase muito clara sobre para todos nós a importância dos usos e costumes, não de um modo legalista, nem de um modo radical,
mas de um modo modesto, humilde e simples, a qual dê ao ambiente do povo de Deus alegria, regozijo e exemplo aos pagãos e incrédulos que estão no mundo, a fim de que, por meio do nosso testemunho, Deus possa salvá-los pela sua misericórdia e pela sua eterna e maravilhosa graça. Né? Que Deus nos abençoe mais uma vez em nossa semana. Se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe. Curta também a nossa fanpage no Facebook, né, Evangelho Avivado Cristão, e também nos acompanhe através do nosso blog www.evangelhoavivado.blogspot.com.br. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.